Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelino, pessoal. Pessoal, hoje eu vou falar de um tema bem bacana, tá? Que é o teste de hipóteses, tá? O teste de hipóteses, pessoal, pode ser utilizado, né, em uma ampla gama, vamos dizer assim, de problemas, tá? Dentro da estatística, dentro de Seis Sigma, de Lean também, tá, pessoal? Tá? Mas antes eu queria pedir gentilmente, né, pessoal, para que você se inscreva, tá, no canal e ative as notificações, tá bom? Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos entender aqui um pouco, né, só um pouco ainda, né, pessoal, de teste de hipóteses, tá? O teste de hipóteses, pessoal, trabalha, né, com o p-value, tá? O p-value é o valor de Pearson, tá? É um valor muito utilizado dentro de estatística, tá bom? Por quê? Porque ele realmente define, né, é um índice que define muitas questões dentro de estatística, tá? Aqui nós vamos falar de teoria, de teste de hipóteses, tá? Você vai ver exatamente onde é aplicado o p-value, tá? Também chamado como valor P também, né? Então, p-value eu estou acostumado a chamar de p-value, mas o correto, né, na língua portuguesa é o valor P, tá bom? E aqui nós vamos entender, né, pessoal, basicamente do que nós estamos falando, tá? Então eu tenho dois diâmetros aqui considerados diâmetros críticos, tá, pessoal? Vamos supor que sejam dois diâmetros torneados ou até mesmo retificados, né, em duas máquinas diferentes, tá? Então nós estamos avaliando esses dois, né, produtos, tá, com um número de 125 amostras, né, pessoal? Então aqui eu tenho 125 amostras disponíveis aqui na minha base de dados, tá? Para cada uma, né? Para cada coluna dessa daqui eu tenho 125 diâmetros, tá, medidos, tá bom? E eu quero ver, né, pessoal, qual que é a ideia aqui? A ideia é ver se a variabilidade destes diâmetros críticos 1 é ou não igual à variabilidade dos diâmetros críticos número 2. E nós vamos ver qual variável que nós vamos medir aqui, pessoal. Nós vamos medir o desvio padrão, pessoal. Poderia ser por outra variável, variância, né? Poderia, tá? Poderia sim, não teria problema. Eu estou escolhendo o desvio padrão porque, na minha opinião, tá, é o índice que mais mede variabilidade em processos, tá? Mas poderia ser outro índice sim, tá? Então, como é que é feito isso, né, pessoal? Então, nós vamos verificar se estatisticamente estes dois grupos aqui de amostras, tá? O diâmetro crítico 1 e diâmetro crítico 2, se eles são iguais estatisticamente ou se são diferentes, tá? Para isso, né, pessoal, é montado um teste de hipóteses nestes termos, tá? Então, desvio padrão do diâmetro crítico 1 e desvio padrão do diâmetro crítico 2, tá? Então, a gente vai verificar aqui. Então, é montada o teste de hipótese propriamente dito, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui qual é o teste de hipóteses, né? É esse aqui, né, pessoal? Então, a hipótese nula é que os desvios padrões são iguais, né? Então, eles vão um dividido pelo outro vai dar 1, né? Ou, se isso não acontecer, se a hipótese nula não for verdadeira, eu vou assumir que a hipótese alternativa é que é a verdadeira, tá bom? Então, uma vez que eu descarto a hipótese nula, né, automaticamente eu dou a hipótese alternativa como a hipótese correta, tá? Muito bem, essa é basicamente, né, a estrutura aqui do raciocínio, muito embora, né, a gente saiba que esse raciocínio de teste de hipótese, às vezes ele engana um pouco, né, se você não estiver atento, você comete erros aqui, tá? Inclusive eu cometo erros aqui, tá, pessoal? Tem que ficar muito atento para você não cometer erros aqui, tá? Porque é fácil errar, tô falando isso porque é fácil errar, tá bom? Muito bem, então logo depois disso, né, pessoal, você tem que olhar para o nível de significância. Então, o nível de significância também vai ajudar, né, você tomar a decisão se você vai ter como hipótese válida a hipótese nula ou a hipótese alternativa. Existem níveis de significância de 0,05,
0,10, 0,01, mas aqui, né, pessoal, a situação default, a situação standard no Minitab é de 0,05 e ele está mostrando aqui, né, pessoal, qual o valor de nível de significância, tá bom? Então já está tudo certinho aqui para vocês verem, né, como é que é processado tudo isso, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, né, pessoal, qual que é o setup Minitab, né? Então estatística básica, tá? E teste de duas variâncias, né? Aqui já fala, né, na nota aqui fala, teste de duas variâncias, determinar se as variâncias, né, ou desvio padrão, né, de dois grupos diferem, tá? Então aqui eu vou analisar, pessoal, os desvios padrão, tá? Poderia ser a variância? Poderia também, tá? É um outro índice também muito utilizado. Eu prefiro o desvio padrão, tá, pessoal? Então nós vamos fazer essa operação aqui. Eu vou até deixar aqui maior aqui para você conseguir ver adequadamente qual que é o setup Minitab aqui, né, pessoal? Então, estatística básica, teste para duas variâncias, né? E aí você dá um OK aqui, aí vai começar a fazer, né, o processamento de tudo isso, tá bom? Então vamos lá, estatística básica, teste de duas variâncias, tá bom? Muito bem, pessoal. Aqui, né, nesse quadro aqui, a gente tem que ajustar algumas coisas, né? Cada amostra está em sua respectiva coluna, né? Então é isso mesmo, né, pessoal? Na coluna 1 lá nós temos o grupo de amostras do diâmetro crítico 1 e na coluna 2 está o diâmetro crítico 2, né? Então qual que é o objetivo aqui, pessoal? Analisar esses grupos, né, de amostras e ver se elas são similares estatisticamente sob o ponto de vista de desvio padrão ou não, né? Se existem diferenças, tá? Por quê? Porque eu preciso tomar decisões, né, pessoal? Preciso agir. Vamos supor que fossem lotes de peças, né, diferentes, eu ia ter que de repente até reprovar um ou outro lote, né? Ou inclusive atuar na máquina, né, para que ela volte a ter um desvio padrão, né, menor, diminuir a variabilidade. Bom, são infinitas as decisões que você pode tomar uma vez que você mediu adequadamente, né, pessoal, os dados, né? Então, essa é a ideia. Você só melhora aquilo que você mede, né, pessoal? Muito bem. Então aqui tem, né, alguns ajustes, tá? Que já foram feitos, inclusive, né, pessoal? Então eu já deixei aqui, mas eu queria só mostrar para vocês que sim, né? A gente tem que ajustar, né? Algumas coisas aqui. Eu também mexi aqui, né, pessoal? Mexi não, eu só tô mostrando para vocês que aqui também tem alguns ajustes, mas eu não mexi aqui também, tá? A gente vai trabalhar com nível de confiança de 95%, né, que é o standard do Minitab também, né, pessoal? Então aqui eu não mexi muito, tá? Mas aqui eu mexi, pessoal, aqui nos gráficos, né? Eu pedi para ver todos esses gráficos aqui, tá? O relatório de resumo, o histograma, o gráfico de valores individuais. Só para a gente fazer algumas pequenas análises ali, né, pessoal? Dar uma olhada um pouquinho melhor nos dados ali, tá? Uma vez que eu entendo que está tudo certo, né, pessoal? Eu sempre faço, né? Eu sempre costumo dizer, né? Para vocês, antes de clicarem aqui no OK, né? Fazerem uma rápida revisão, né, se está tudo ok mesmo, para você dar o ok, né? E aí você dá o ok, o Minitab vai processar tudo isso, né, pessoal? São inúmeros cálculos, né? Vários cálculos, ainda mais falando de desvio padrão, né, pessoal? A gente está falando aqui de muitos cálculos sendo feitos simultaneamente, né? Então o Minitab faz tudo isso para vocês, tá? Muito bem, então vamos ver, né, pessoal, quais foram os resultados dessa análise aqui desses dois grupos de amostras aqui, tá? Então vamos lá, tá? Aqui ele já tira, né, uma estatística descritiva, ele faz algumas análises, né, ele já sai com os desvios padrão aqui, né, de cada grupo de análise, calcula também as variâncias, tá? A variância eu não vou mexer com ela agora, não vou analisar, tá? E já monta também, né, pessoal, conforme a gente já até comentou já ali no começo, né, o teste, né, a hipótese nula, a hipótese alternativa, então ele monta aqui, né, as hipóteses para você, tá? E aqui já deixa também muito claro, né, qual vai ser o teste que vai ser realizado, tá? E aí a gente tem que ir para o mais importante, né, pessoal, que é o valor P, pessoal, tá? O p-value, né?
o p-value aqui é o mais importante, pessoal. E aí você pode se perguntar, por que o p-value é o mais importante? Bom, porque dependendo dele, nós vamos assumir ou não que a hipótese nula é a hipótese aceita, tá? Então, se o valor P seu é menor que o seu nível de significância, tá? O que que nós fazemos, pessoal? Nós rejeitamos a hipótese nula, tá? Se o valor P fosse maior do que 0,05, eu ia aceitar, tá, a hipótese nula. Mas no caso aqui, o valor P, pessoal, ele é menor, tá? Ele é menor do que o nível de significância. Sabendo-se disso, quem assume a validade aqui é a hipótese alternativa, tá? E o que quer dizer que a hipótese alternativa é que assumiu aqui a validade? Quer dizer que os desvios padrão são diferentes, né? Os grupos de amostras, estatisticamente, possuem variabilidades diferentes. Isso significa que, né, o segundo lote não é estatisticamente igual ao primeiro em termos de desvio padrão, tá, pessoal? Então essa é uma análise básica ainda, né, pessoal? É em teste de hipóteses, tá? Então você tem que estar com o raciocínio bem conectado ao que você está fazendo, porque é muito fácil errar aqui, tá bom? Mas fazendo direitinho também não tem erro nenhum, né, pessoal? Você consegue conduzir tranquilamente, tá? Então aqui, né, pessoal, agora a gente vai dar uma olhadinha nos gráficos, né, para a gente entender um pouquinho melhor isso aí tudo, né? Então aqui nós vemos, né, o box plot aqui, o box plot realmente está mostrando, né, pessoal, pra gente, né, que as medianas estão desalinhadas, né? Isso corrobora, né, pessoal, a questão de que os bancos, os dois grupos de amostras realmente têm uma variabilidade diferente, tá? Então isso mostra, né, pra gente, ajuda, né, pessoal, a gente a chegar a essa conclusão, né? Então esses dois box plot aqui, né, mostram também pra gente que realmente, né, estão desalinhados, tá? A ideia, né, pessoal, aqui deste teste de hipóteses, tá, é trabalhar ali também com um pouco, né, da teoria do nível de confiança. Então ele trabalha muito com isso, né? A teoria do nível de confiança ajuda a gente bastante aqui no teste de hipóteses, tá? Aqui você vê, né, pessoal, aqui nesses paretos aqui, você vê, né, que realmente, né, o diâmetro crítico 1, ele está bem diferente, né, do diâmetro crítico 2, inclusive, né, existem aqui a mediana que está deslocada uma da outra. Então quer dizer, né, pessoal, tudo isso vai fazendo com que você realmente acredite, né, e tenha certeza, no caso aqui, né, baseado num valor, né, pessoal, a gente não tem acho aqui, né, pessoal. Aqui ou é ou não é, né, então o p-value já está falando, né, já está falando que os dois grupos de amostras são estatisticamente diferentes sob o ponto de vista de desvio padrão, tá? Aqui tem mais esse gráfico, né, pessoal, de valores individuais, tá? Então você tem aqui como ver também, né, graficamente, né, que realmente existe aí uma diferença, né, entre as amostras. Bom, tudo isso, né, pessoal, tudo isso é para você tomar as decisões que você deve tomar, né, pessoal? Aqui nesse estudo aqui, nós vimos que este grupo de análise, o grupo de amostras diâmetro crítico 1 é realmente diferente do diâmetro crítico 2, tá bom? Então nós fizemos isso através do teste de hipóteses dirigida ao desvio padrão. Poderia ser outro, pessoal? Poderia, né? Aqui existem outros testes de hipótese. Teste T para uma amostra, teste T para duas amostras, teste T pareado, teste de uma proporção, teste de duas proporções. Bom, tem outros testes de hipótese aqui que poderiam ser realizados, tá bom, pessoal? Bom, é isso, pessoal. É essa dica que eu dou para vocês hoje a respeito de teste de hipóteses, tá, pessoal? Não esqueçam de se inscrever no canal, tá, e ativar as notificações. Um grande abraço, pessoal. Fiquem em paz, fiquem protegidos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.